aparelho digestivo e coloproctologista do Hospital 9 de Julho. E também ela é nossa coordenadora da CIDOT, aqui do Hospital 9 de Julho. Ela vai fazer a apresentação aqui da nossa palestrante. Muito obrigada, doutora Vanessa. Oi, boa tarde. Muito bom estar aqui presente, né? É o modo híbrido. E a gente está comemorando, né, Setembro Verde, mês de conscientização da doação de órgãos, né? O quanto é importante, né, esse gesto. E eu convidei a enfermeira Priscila Fukunaga, que eu já conheço há muito tempo, né, ela que me treinou para essa coordenação aí da comissão, junto com o doutor Reginaldo Boni, que está em Dubai nesse momento, mas tudo que eu aprendi e todas as minhas atualizações eu devo a ela, que tem essa maestria aí de passar informação e doutrinar aí as pessoas para se conscientizar para essa doação de órgãos. Priscila, por favor. E aí no finalzinho da sua aula eu vou falar um pouquinho da comissão também, tá? Muito obrigada pelo seu tempo e pela presença. Obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer à doutora Vanessa pelo convite, a Clínica Samarri que me liberou aqui representando a Michele, né? Só para me apresentar um pouquinho, eu tenho muito pouco tempo aí de carreira, né? Faço 23 anos aí esse ano na parte de enfermagem, né? Sou enfermeira de base. E lá na Santa Casa eu fiquei 17 anos trabalhando na captação de órgãos. E aí eu me formei em comunicação de más notícias, né? Eu sempre gosto de contar um pouquinho da minha história, o que me levou aí a me especializar em comunicação de más notícias, né? Que é uma MBA aí de 4 anos, de como a gente falar da morte, né? Não é simplesmente a gente falar que o ente querido, né, de uma pessoa faleceu, ou como eu vou comunicar aí uma má notícia, né? E eu falo que a vida, ela sempre acaba me levando aí para essa parte, tanto da doação de órgãos, e hoje eu estou na equipe de cuidados paliativos lá da Samarri, né? Meu pai, ele ficou na fila de espera aí de um transplante renal há 10 anos, né? E infelizmente ele não conseguiu. E aí quando eu entrei na Santa Casa em 2002, ele entrou na fila aí do transplante renal. E aí ele tinha a ideia que eu ia conseguir um rim para ele e falou para todos os amigos da clínica dele, que ele fazia hemodiálise, que eu ia conseguir um rim para todos. E aí foi um trabalho muito grande de falar o que é essa parte de doação, né? Que existe aí, a gente não fala uma fila, mas um cadastro, né? Que não é, e é respeitado aí pelo SUS, então é um cadastro bem transparente, não tem pobre, não tem rico, né? E existe aí todo um contexto da parte da doação. Bom, passaram-se 10 anos, um certo dia ele estava em casa, teve uma parada cardíaca, levei ele para o hospital, não falei que eu era enfermeira, e aí depois de uma meia hora o médico me chamou, no pronto-socorro, meu pai estava entubado ainda, com o carrinho de parada do lado, monitorizado, e o médico disse, ele faleceu, né? Falei, nossa, poderia ter desmaiado, poderia ter batido no médico, né? Não sei. E isso hoje é um trauma para mim, né? Se passaram assim, muitos anos do falecimento do meu pai, e o luto, ele não vem como uma saudade, ele vem como um trauma para mim neste momento. Dali algumas semanas eu recebi aí a bolsa para estudar em Barcelona de comunicação de más notícias e acolhimento familiar. Então, como eu posso, neste momento, acolher a família, né, para que esse luto, ele fique o quê? Como uma saudade e não como um trauma para a família. Então, hoje, né, o meu objetivo aqui é que, pelo menos, a gente saia com esse conceito, né, que o profissional da saúde, ele faz parte, sim, do luto da família. E como eu posso trazer este luto como uma saudade e não como um trauma, né? E a comunicação, existem técnicas para a gente nos comunicar. Então, hoje nós vamos falar também das ferramentas de uma boa, entre aspas, comunicação de uma má notícia. Então, só para passar aqui para vocês, eu quero passar primeiramente esse vídeo, né? Para a gente começar a pensar de como é difícil a gente comunicar uma morte ou um diagnóstico que não tem cura. E aí eu vou iniciar minha aula depois desse vídeo.
entendeu? Nós vimos os seus exames e eu vim aqui lhe dizer, que é minha obrigação como médica, que você, infelizmente, vai fazer a passagem. Para qual parte? Não é no quarto. Você, infelizmente, não vai resistir. Escuta aqui que é bom, senhor. Você não vai resistir. Não, eu vou. Não, se for mudar um pouco. Não vai mudar. Desculpa, só que eu vou falar. Por favor, contenha-se. O senhor, infelizmente, vai dessa. O senhor vai dessa de uma melhor. Só vai voltar novamente porque o vídeo está sem áudio para o pessoal externo. Ele está com áudio sim, só está um pouco baixo. Tá um pouco baixo. Isso. Eu vai encontrar Jesus. Peraí. Eu vou ficar aquele quarto da capelinha. Não tem quarto. Amor, não tem Não, quarto. senhora. Eu tô aqui meio de meio, vou ficar mudando também. Só que, não, você não vai ficar sempre mais. Mas o meu plano, Cláudia. Tá, tudo bem. Mas previsão de alta eu tenho que. Eu corro com risco. Mas o tratamento vai virar mentira. Sim, a doença do paciente, infelizmente, é altamente contagiosa e você também irá morrer. Bom, esse vídeo a gente tem um contexto, né, um pouco engraçado, mas, porém, a gente percebe a dificuldade, né, da médica falar sobre um diagnóstico ruim, né, que o paciente vai evoluir aí para uma morte. Imagine-se no caso de uma morte encefálica, né, então o paciente está na UTI, realizaram a primeira prova, a segunda prova, o exame complementar e foi constatado o óbito. E aí a família entra na UTI, ele está lá, o monitor batendo, né, o coração, entre aspas, aí, batendo por causa da medicação, ele apresentando uma diurese, e a família entra e fala, nossa, mas como ele está morto, né? Se eu estou vendo que ele está fazendo xixi, que teoricamente o coração dele está batendo, então como eu vou explicar isto para a família, né? Então, por isso é importante a gente ter as ferramentas da comunicação, tá? E aí, neste vídeo, eles usam uma metáfora, né? Mas de uma forma inadequada, mas a médica, ela tenta aí também utilizar as ferramentas aí da comunicação para explicar para o paciente que ele não tem uma cura. E quando a gente fala de comunicação, ela é a nossa amiga, né, de todos os dias. Então, eu preciso da comunicação para poder conversar com meus amigos de trabalho e conversar também com o paciente e com os familiares. Lembrando que a comunicação, então, ele é um ato de tornar algo comum,
Então, eu preciso da comunicação. Se eu gosto ou não gosto da pessoa que eu estou trabalhando, se eu tenho uma afinidade ou não com a família ou com o paciente, eu preciso utilizar a comunicação, né? Então, como eu vou trabalhar com a comunicação no meu dia a dia? Então, a comunicação, ela é um processo, tá? Um processo dinâmico, inevitável, irreversível e bidirecional, né? Então, eu falo, não tenho como eu consertar, eu já passei uma informação para a família, né? Então, como eu vou utilizar para que ela fique aí ao meu lado e que eu consiga realmente passar a informação correta para o meu amigo ou para a família ou até mesmo para o paciente? Lembrando que na comunicação nós vamos ter, então, o emissor e o receptor, e a mensagem, né? E como essa mensagem é enviada, né? Muitas vezes eu acho que a minha colega entendeu o que eu falei, mas ela não entendeu, né? E existe aí os ruídos, né? Entre o emissor e o receptor. E quais são esses ruídos da comunicação? Pode ser barulhos externos, né? Como pode ser também os nossos próprios sentimentos, né? Então, os nossos sentimentos de culpa, de raiva, de pena, atrapalham também na comunicação, né? Mas, nossa, Priscila, eu sou um ser humano, eu tenho esses sentimentos. Então, por isso, nós vamos estudar, né? Nos autoconhecer para poder lidar com esses sentimentos, para poder acolher melhor a família e dar aí uma má notícia. Então, é muito importante nós prestarmos atenção nesses ruídos, tá? E aí, mais uma vez, né? Então, muitas vezes eu posso falar aí, como por exemplo, doutor, faz uma semana que eu não como, não durmo e não bebo água, né? O que acha que eu tenho? Com certeza, fome, sono e sede, né? E não é isso. Então, muitas vezes eu acho que a pessoa entendeu o que eu falei. Então, como eu vou trabalhar a minha comunicação para que a mensagem ela chegue sem o ruído aí que pode atrapalhar até o acolhimento de todos. Lembrando que, né, quer queira ou não, então, a comunicação faz parte aí da nossa vida, né, nós precisamos conversar com as pessoas, e mais uma vez o ruído não pode atrapalhar. Eu não gosto da Maria que trabalha comigo, eu não gosto do João que trabalha comigo. Mas qual é a nossa visão aí? É um benefício que para a família e para o paciente, né? Então, o acolhimento ele precisa ser feito, independente de eu gostar ou não da pessoa que eu trabalho. Então, eu preciso aí ter uma boa comunicação. E aí nós entramos na parte da comunicação de uma má notícia, né? Que é um ato aí médico, tá? É um ato humano, ético, médico e legal. Mas, muitas vezes, na realidade, né, nós enfermeiros que estamos ali na linha de frente, né? Então, é importante, sim, a gente acompanhar o médico numa comunicação de uma má notícia, para dar um apoio tanto a ele quanto para os familiares. Mas lembrando que este ato, ele é médico, tá? Sempre priorizando as necessidades, tanto da família quanto do paciente. E neste momento, né, vamos comunicar uma má notícia. Estou lá com um potencial doador na minha UTI, um paciente que já foi concluído um diagnóstico de morte cefálica. Como eu vou me preparar para falar isso para a família, né? Porque sempre nós temos aquele preconceito que o profissional de saúde leva uma má notícia. Não, já aconteceu a morte, né? A morte encefálica é igual à morte, né? Então, já aconteceu. Então, o que eu vou fazer para acolher e este luto seja em uma saudade e não um trauma? Então, muitas vezes, quem fica nervoso? O próprio profissional, né? Como eu vou fazer isso? Como eu vou falar? Como será a reação da família? Como eu vou sair das situações, né? Então, eu preciso me preparar, né? Muitas vezes a gente está acolhendo a família, eu vou pegar um copo de água. Muitas vezes a água é mais para você do que para a própria família, né? Então, eu preciso saber lidar com essa situação, principalmente numa comunicação de uma má notícia.
e quebrar esse preconceito que nós levamos à má notícia. Então, já existe aí a morte. Então, como eu vou trabalhar isso, né? Como eu vou participar? Então, quer queira ou não, o profissional da saúde faz parte do luto, né? Eu faço parte do luto, né? Então, como a família vai lembrar deste momento daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Então, ela vai me lembrar de como foi comunicado, então, da minha postura, uma comunicação verbal e não verbal, então, do lugar que foi comunicada essa má notícia, né? Quem estava presente. Então, eu preciso quebrar esse preconceito que eu estou levando uma má notícia, né? Pelo contrário, eu estou ali para apoiar a família nessa situação não agradável, né? E para isso eu preciso me preparar, né? O que eu vou enfrentar neste momento que eu vou estar comunicando aí uma má notícia, né? Então, eu preciso saber o quê? Das fases do luto, né? Principalmente num paciente aí de um potencial doador, um paciente com um diagnóstico de morte cefálica, eu crio este vínculo com a família desde o começo, né? Aquela história que o gato subiu em cima do telhado. Então, ele não está apresentando reflexos, e aí foi feita a primeira avaliação. Então, eu consigo sentir qual etapa do luto que a família está. Logicamente que não vai ter esta sequência, né? Mas, geralmente, é a negação, é a raiva, é a barganha, é a depressão e a aceitação. E como eu vou trabalhar essas etapas do luto? Para eu poder acolher melhor a família, né? Então, por isso que eu preciso me preparar, e as ferramentas da comunicação vão me ajudar bastante nesse processo. Lembrando que quem também está sempre com a gente neste acolhimento são essas 3 palavrinhas, né? Que são os pilares da ajuda, do acolhimento. Que são o quê? O respeito, autenticidade e empatia, tá? Então, eu não julgo ninguém, eu entro respeitando a situação, eu entro no acolhimento me livrando de qualquer preconceito que eu tenho ouvido, né, da família e do paciente, né? Sempre o quê? Realizando uma escuta ativa, né? É muito difícil a gente ficar num silêncio quando uma outra pessoa fala. Mas nesse momento nós temos que realizar a escuta ativa. Então, eu vou escutar o que a família está me falando, eu vou filtrar as necessidades desta família, a fase do luto que a família está, para eu poder trabalhar e saber acolher melhor esta família. E o outro ponto é a empatia, que é diferente de uma compaixão, né? A empatia, eu entro na dor do outro e saio desta dor, porque se eu fico na dor do outro, eu não consigo ajudar. E aí, quando a gente entra em toda essa fase, mexe também muito com os nossos sentimentos, né? Uma vez uma profissional perguntou para mim, Priscila, mas nós somos seres humanos, pode ter alguma história que eu começo a chorar, né? E você disse que isso não é adequado, né? Então, vamos inverter o papel. Imagine que você está do lado da família e eu estou aqui para acolher e ajudar você nesse momento. E eu vou começar o quê? A chorar. Será que eu quero uma pessoa que chore junto comigo ou uma pessoa que me ajude naquele momento, né? É diferente de uma lágrima fácil, tá? Isso é muito diferente. Mas você chorar, você entrar no lugar do outro e não sair, é muito difícil para você realizar esse acolhimento. Por quê? Você é o pilar de ajuda desta família. Vou contar até uma história que aconteceu comigo. Eu fui num determinado hospital e aí foi fechado o diagnóstico de morte cefálica de uma criança de 2 anos. E aí eu cheguei lá, a mãe falou assim, olha, eu gostaria que, não vou doar, já era uma segunda entrevista, nossa, não vou doar. E aí a mãe falou assim, olha, eu quero que desconecte o aparelho do meu filho com ele no colo. Quero pegar o meu filho de 2 anos no colo e eu quero que desconecte. E aí eu fui falar com o médico, que a princípio ela falou, não, isso é um absurdo, como a gente vai fazer isso? Eu falei, mas é uma vontade da família, a mãe quer isso, a gente está aqui para respeitar o desejo dela, né? E aí eu fui junto e realmente ele desconectou com a criança no colo e depois ela entregou o corpo da criança para mim. Eu nem sou mãe, não era mãe na época também, então imagine, né?
não dava, né? Então, assim, não poderia chorar naquele momento. Eu era o apoio, o alicerce daquela mãe. E aí eu fui chorar depois do hospital até a Santa Casa. Então, é importante a gente trabalhar os nossos sentimentos, nos conhecermos, né? Será que eu vou conseguir fazer isso? Como eu lido com a morte? O que é a morte para mim? Então, eu preciso trabalhar com tudo isso para poder ajudar a família neste momento. E a gente tem que lembrar que existe uma diferença do ouvir e do escutar, né? Ouvir, todo mundo pode estar aqui me ouvindo e não prestando atenção. E o escutar, eu realmente presto atenção na família, tá? Eu mostro para a família que eu estou ali, pronta para ajudá-lo no que for preciso neste momento. Então, a gente precisa aí diferenciar muito o ouvir realmente do escutar. Mesmo quando eu não estou falando, eu estou me comunicando, né? Então, quando a gente fala de uma comunicação, de uma má notícia, de um acolhimento familiar, eu preciso levar em conta também a minha comunicação não verbal, né? O meu corpo também fala, né? Será que realmente eu gostaria de estar aqui? Será que eu estou nervoso? Será que eu estou inseguro, né? Então, a gente precisa prestar atenção aí na comunicação não verbal, né? Então, eu vou acolher a família, não dá para cruzar as pernas, né? Isso mostra que eu estou fechada para a família. Não dá para cruzar os braços, não dá para ficar rodando a caneta, não dá para ficar mexendo no cabelo, né? Tudo isso traz uma barreira para a família, né? Então, lembrando que este luto vai ficar marcado, né? Então, como a minha postura, como a família me vê neste momento. Muito importante a nossa expressão facial, né? O contato físico. Olha, infelizmente, eu abaixo a minha cabeça, eu não tenho uma boa notícia, então já prepara a família. Vamos nos sentar? Infelizmente, eu não tenho uma boa notícia. Não dá para comunicar uma má notícia com a família de pé, no meio do corredor, né? Na sala da UTI que tem outros familiares, né? Não tem como, né? Quando a gente fala de um acolhimento, a gente também fala da parte física e da nossa postura, né? Contato físico, toma muito cuidado se a pessoa aceita ou não o contato e sempre em partes neutras, tá? No ombro, no braço, nunca na perna, mesmo que a mulher e mulher, né? Então, sempre na parte neutra. Se eu toco e a pessoa dá para trás, é porque a pessoa não aceita o contato físico, né? Então, a gente também precisa respeitar também essa parte do contato físico. O tom de voz, tá? Não dá para ser um tom de voz agressivo, um tom de voz autoritário, tá? Então, eu tenho que prestar atenção nessa minha parte aí não verbal. E aí nós vamos entrar na parte das ferramentas, o que me ajuda numa comunicação de uma má notícia, né? A primeira ferramenta é o quê? Os reflexos de emoções, tá? Olha, eu entendo que o seu filho caiu do andaime, aconteceu isso, eu compreendo que, eu imagino como a senhora está, né? Mas nunca eu sinto muito, né? Nunca você sente o que a outra pessoa está sentindo, tá? Cada um tem a sua dor, né? Então, a gente precisa também saber utilizar aí as ferramentas. O que a gente utiliza muito é o reflexo de emoções, né? Eu entendo que, eu compreendo que. Então, a família, com isso, sabe que você realmente está ali presente, tá? A ferramenta é a clarificação, tá? Então, eu preciso clarificar a mensagem, eu preciso fazer um resumo. Seu filho estava na obra, e aí subiu no andaime, e caiu do andaime, então eu preciso deixar muito claro, né, o que aconteceu, e o que está acontecendo, e o que poderá acontecer. Então, eu preciso clarificar, tá? Então, essa ferramenta também é muito utilizada. A paráfrase, onde eu vou trazer a família para a realidade, né? Porque a família, ela vai muitas vezes oscilar, ela muitas vezes pode fazer uma barganha, né? Olha, eu vou vender tudo que eu tenho, vou tirar o meu filho daqui, porque vocês não conseguiram um diagnóstico bom para ele. Então, eu preciso trazer a família de volta, sempre para a realidade, né? E aí a gente utiliza aí a paráfrase, trazer a família
para a consciência. Olha, utilizamos todos os recursos possíveis, mas, infelizmente, então, trazer a família sempre para a realidade. Perdão. E a metáfora, que é a comparação, né? Então, eu sempre utilizo a rosa, né? Então, imagina, a gente tem uma rosa, a gente corta a rosa do pé, coloca a rosa no vaso de água. Essa rosa está viva ou está morta? Está morta. Eu cortei ela do pé, coloquei ela no vaso com a água, mas ela está morta. Tá? Então, a metáfora ajuda a gente bastante. Olha, imagine que o cérebro é um chefe de um departamento. Ele fala, funciona rim, funciona pulmão, funciona coração. A partir do momento que ele não comanda mais, eu estou morto, né? Ela está morta. Então, a metáfora, ela te ajuda muito. Mas tomar muito cuidado, que uma vez também eu fui dar uma aula, e aí depois, posteriormente, eu encontrei com o profissional na UTI, e ele falou assim, nossa, olha, eu lembrei da sua aula, usei a metáfora. Ai, que bom! Que metáfora que você usou? Ah, eu falei assim, imagine que a sua mãe é uma galinha. A gente cortou a cabeça da galinha e fica o corpo ainda lá tremendo, mas ela tá morta. Eu, oi? Não é bem esse tipo de metáfora que tem que ser utilizado. Então, assim, tomar muito cuidado também na metáfora que eu vou utilizar, mas isso também traz muito a família para uma realidade, tá? E as perguntas sempre abertas, né? Então, se eu utilizar perguntas fechadas, eu não tenho nem informações para começar a acolher esta família. Então, sempre é importante. Ah, meu filho caiu, então, seu filho caiu, né? Então, sempre usar perguntas abertas. Isso é importante também para a construção do acolhimento. E é muito importante, né? O nosso objetivo ser maior do que realmente eles compreenderam a morte, né? Que o filho teve uma morte cefálica que é igual à morte, do que o nosso objetivo maior da doação, né? Antes, lá na Santa Casa, a gente tinha um índice de recusa muito grande, um índice de recusa de 80%. Por quê? O enfermeiro chegava lá da doação, né, da captação de órgãos, encontrava com a família e falava assim, olha, vocês querem ou não doar os órgãos? E muitas vezes a família nem compreendeu que o ente querido está morto. E aí nós começamos a capacitar os profissionais no sentido, olha, eu vou lá para acolher. Então, o que o senhor entendeu com o tal diagnóstico? O que o médico conversou com você, né? Então, para ver se eles têm realmente a ciência, se é a hora da gente falar da doação ou não. Porque se ele não compreende a morte, eu não tenho como mostrar o caminho da doação. Então, e aí nós chegamos numa recusa de 20%, porque nós começamos a capacitar os profissionais de utilizar as técnicas, de saber fazer um bom acolhimento, para eu poder, então, chegar no caminho da doação de órgãos e tecidos. E eu preciso me preparar para isso, né? Então, preciso entender o que aconteceu, olhar o prontuário, porque eu, como enfermeiro da OPO, eu não tenho este vínculo que tem a enfermeira da Sidote ou o médico que está na UTI, eu não tenho este vínculo, né? Eu sou acionada desde o início, mas muitas vezes eu não tenho contato com a família. Então, preciso estudar o que aconteceu, quem é que está vindo visitar essa família, quem é o responsável legal. Preciso ter um conhecimento antes de acolher a família por uma possível doação de órgãos. E eu preciso perguntar o que eu falei para vocês, olha, o que vocês entendem, né? Porque senão eu vou chegar só a falar, vocês querem doar ou não? Vocês entenderam quanto ao processo de morte cefálica? Não entendi. A gente explica novamente. Não utilizar linguagens técnicas, tá? Porque a família não quer saber se foi feito um Doppler que está com fluxo eletrocéfalo que deu atividade, não. Vou utilizar palavras simples para essa família entender, independente do grau, tá? Ah, essa família é mais humilde, ah, essa família, a sobrinha é enfermeira. Não, todos são iguais, né? Naquela hora ela não é médica, ela é filha, ela não é enfermeira, ele é filho, então eu preciso utilizar linguagens simples, tá? Responder sempre as perguntas, tá? Então a família não pode ficar no vácuo, precisa responder todas as perguntas e identificar essas necessidades para trabalhar com essas necessidades, tá? Naquele momento.
Com isso, eu consigo estabelecer um vínculo. Então, se ela não entende, eu explico, né, o diagnóstico de morte encefálica, utilizo aí as metáforas, tá? Consigo estabelecer essa relação de ajuda e consigo, principalmente, aliviar o sofrimento desta família, né? Que é o nosso objetivo, né? E aí, quando é feito esse acolhimento, quando é feita a entrevista, né? Então, o médico falou do diagnóstico de morte encefálica para a família entendeu quanto o diagnóstico e que ele pode ser aí um possível doador de órgãos e tecidos, tá? E aí eu vou chegar para fazer essa entrevista de doação ou não. Tá? Sempre num ambiente tranquilo, tá? Não dá para falar no meio do corredor com outras pessoas, num ambiente tranquilo, simples, não precisa ser com muitas coisas, só a cadeira, um lenço de papel, né, um copo de água, mas que eu vou sentir se ele quer ou não essa água, né, no acolhimento. Então, uma coisa bem simples aí para que ele se sinta confortável, né. Lembrando que eu vou direcionar. Então, por exemplo, a doutora Vanessa está comigo com a Mariana. Então, elas vão me apresentar. Então, nós vamos entrar numa sala, elas vão direcionar aonde a família vai sentar, tá certo? O acolhimento, nós temos sim a parte física, tá? Então, as cadeiras precisam geralmente estar em círculo, tá? Onde a família senta no centro, um profissional senta num lado, outro profissional senta no outro. Então, eu consigo acolher esta família, né? E aí a doutora Vanessa vai posicionar, olha, vamos nos sentar. Infelizmente, eu não tenho uma boa notícia. Está aqui presente comigo a enfermeira Priscila Mariana. Nunca vou falar que é a enfermeira da captação de órgãos, tá? Porque já quebra o meu vínculo. A enfermeira vai nos acompanhar no nossa conversa, no nosso acolhimento, tá? Tomar cuidado em relação também à apresentação. Não dá para eu falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Uma vez eu fui fazer uma entrevista, eu falei, olha, bom dia. E a família falou assim, bom dia para quem? Só se for para você, para mim não. E aí já quebra um vínculo, né? Tudo bem? Não tá tudo bem, né? Sinto muito, você não sente o que eu sinto. Então, olá, meu nome é Priscila, vamos nos sentar, né? Então, tirar esse bom dia, boa tarde, não é legal, né? E aí a gente senta, se tiver uma mesa de centro, né? A gente tira esta mesa, porque é uma barreira também entre você e a família. Se eu não conseguir tirar, eu posiciono as cadeiras para que fica fora aí da mesa, porque a mesa é uma barreira, e aí eu me sento e começo a perguntar o que a família entendeu para construir todo o diálogo, tá? E eu preciso gostar, né? Eu preciso gostar do que eu faço, eu preciso ter uma segurança, eu preciso acreditar no diagnóstico de morte encefálica, né? Porque se eu não acredito que ele está morto, como eu vou falar para a família que um ente querido está morto? Né? Então, eu preciso acreditar, preciso ser discreto, preciso ter uma empatia, tá? Senão, não dá certo, né? E não posso ter medo da morte. Eu tinha muito medo. Quando eu comecei, fui fazer até terapia, porque eu tinha muito medo da morte, né? E o que era a morte para mim naquele momento? Então, eu também preciso trabalhar isso para trazer uma segurança para a família em relação à morte, né? E eu sempre bato na tecla, morte encefálica é igual à morte, né? Porque a gente tem uma dificuldade na hora de acolher a família e falar assim, então, ele evoluiu para morte encefálica. Ele evoluiu para óbito. Uma vez eu estava numa entrevista, a médica falou assim, olha, ele evoluiu para óbito. Agora vocês vão ficar com a enfermeira Priscila. E saiu. Aí a família, ele foi fazer um exame? Aí uma vez também o médico falou assim, olha, então, ele estava aqui na UTI e agora ele foi para uma melhor. Agora vocês vão ficar com a enfermeira Priscila. Ele saiu da UTI, foi para internação? Né? Então, a gente precisa estar preparado para trazer essa segurança para a família, né? Na hora da entrevista, na hora do acolhimento, muitas vezes as pessoas me perguntam, Priscila, mas você fala toda hora que está morto, se a gente está falando de humanização, usar a palavra morte, falo. Está morto? Né? Morto não vai, ninguém vai ficar doente, né? Muitas vezes a gente fala de câncer, a gente acha que não tem muitas vezes cura. Está morto.
Então, a gente tem que trazer a família para a realidade, mas colocar a palavra morte de uma forma também acolhedora, tá? E aí, quem pode fazer a doação, né? Então, doação, lembrando que morte encefálica, nós temos a doação de órgãos e tecidos, e para doação só de tecidos é de coração parado, tá? Quem pode doar aí os órgãos? Então, são parentes de primeiro e segundo grau e cônjuge. Se tiver uma união estável, precisa comprovar essa união estável, tá? Então, é eles que vão decidir. Então, caiu, não tem mais aquela lei que no RG está lá doador ou não doador, não é mais válido, tá? É sempre a família que decide. Então, por isso que a gente sempre fala, expressa seu desejo para a família, se você quer ser doador ou não, porque naquele momento é a família que vai decidir. E muitas vezes em uma situação de crise, né, eu não sei o que eu faço, né? Então, se eu já sei que ela era ou não doadora, fica muito mais fácil, né? Lá na Samarri, nós tivemos a primeira doação de córnea, de uma paciente oncológica. Então, lá a gente tinha... Primeiro, a gente tem uma dificuldade em relação aos doadores, né? Porque a gente sabe que para doar é de 2 até 80 anos, lá a gente tem pacientes bastante idosos, acima de 80 anos, mas essa paciente tinha 69 anos, e aí eu comecei a criar um vínculo com essa família, como lá eu sou enfermeira dos cuidados paliativos, e aí quando a família me deu uma abertura, eu mostrei aí a possibilidade, né? A gente nem usa a possibilidade, um caminho da doação de tecidos, e ela foi doadora de córnea, tá? Então, a gente pode, sim, plantar nossa sementinha aí no nosso hospital, na nossa vida aí, da doação, pelo menos de tecidos. Lembrando que a doação de córnea, a gente tem até 6 horas para captar, e se tiver geladeira no necrotério, até 12 horas, tá? O que pode ser doado, né? Então, pode ser doado aí todos os órgãos e tecidos, tá? Pode ser o osso, tá? Também pode ser doado. O osso, nós falamos que são os ossos grandes, né? Então, eles são tirados e aí é colocado uma prótese, tá? Então, não é cabo de vassoura, não é nada disso. É uma prótese articulada, tá? Não fica deformado. A mesma coisa, os olhos estão retirados. Se for no centro cirúrgico, retira-se a córnea, e se for no necrotério, retira-se o globo ocular, e coloca uma prótese, e também é colado, então não tem nenhuma deformidade, tá? Lembrando que quem doa os órgãos dentro do município de São Paulo, existe o benefício funerário. Então, a prefeitura, ela dá de forma gratuita para a família o caixão, o translado do corpo e algumas taxas do velório. Mas isso não é falado na entrevista, senão torna-se uma barganha. Me dá os seus órgãos que eu te dou um benefício funerário, tá? Então, não é falado isso. A gente sempre, depois que assina, depois que termina tudo, a gente fala, olha, uma forma de agradecimento, a prefeitura dá esse benefício funerário que você pode usar ou não usar, tá? Então, é importante a gente não utilizar isso como uma barganha, tá? É difícil, né, doutora Vanessa, né? A gente, como a doutora Vanessa disse, nós nos conhecemos aí há muito tempo. A doação de órgãos, ela é uma formiguinha, a gente tem que capacitar todo mundo. Nós começamos lá atrás a capacitar também o profissional médico na parte do diagnóstico de morte encefálica, porque não é falado isso na faculdade. Então, como é feito o diagnóstico, né? Hoje é feita a primeira prova, depois de 1 hora é feita a segunda, e o exame complementar. Aí começamos a batalha de desconexão, tá? Então, foi constatado a morte, a família não quer doar, temos que desconectar, senão a gente pode ser processado por uma obstrução aí do velório, tá? Então, aí vai a gente lá, formiguinha, falar para o médico que está morto, que não dá para ficar com morto dentro de uma UTI, que está ocupando um leito. E aí, trabalhar essa segurança de desconectar, e aí com todo mundo, tá? Porque é o técnico que está lá, que pode falar assim, nossa, mas teve um reflexo de Lázaro, né? O morto mexeu lá o braço, está vivo, e vocês querem que estão solicitando os órgãos, vai desconectar, será que realmente está vivo, né?
Então, tem tudo isso que a gente tem que trabalhar. Uma vez eu estava lá na Santa Casa, teve um paciente, um doador que eu estava levando para o centro cirúrgico, ele simplesmente veio, me abraçou e voltou. E aí, quando eu vi para o pronto-socorro, não tinha mais ninguém, eu estava sozinha, falando que o paciente estava vivo, né? Então, foi um reflexo de Lázaro, então preciso ter uma segurança que foi feito, né? Uma vez comigo também no centro cirúrgico, já estava o corpinho aberto, ele teve um reflexo, o médico fez fechar, levar para o centro cirúrgico e fazer uma craniectomia, um paciente morto, né? Então, assim, a gente tem que ter a segurança, e aqui hoje no Brasil a gente tem essa segurança, e trabalhar nessa parte de capacitação, né? Senão a gente não consegue. Todo mundo é importante no processo, todo mundo é importante no acolhimento familiar, desde a recepção, desde quem te leva até a sala, desde quem vai comunicar uma má notícia, né? Depois quem está lá na UTI, ou quem vai levar a família até o morgue. Então, é importante a gente ter esse acolhimento, tá? Que é muito difícil, tá? Não é fácil. Agora eu estou na parte dos cuidados paliativos, que também é difícil, né? A gente conversar para a família que existe a linha da medicina curativa, a linha da medicina é de conforto, né? E quando a gente entra nessa medicina de conforto, as pessoas falam, cuidados paliativos, já vai morrer? Já não tem mais nada para fazer? Não tem muito o que fazer, né? A gente vai enxergar a pessoa, não a doença. Então, trabalhar também este processo dos profissionais da saúde de fazer um bom acolhimento e o que é realmente os cuidados paliativos, tá? Aí eu termino a minha aula com a frase aí, o caminho pode ser longo, como está sendo longo, mas sempre será o caminho. Estará calado esperando que passamos por ele, mesmo sem nos darmos conta disso, né? Então, sempre a gente está aí na luta, sempre a gente quer abrir um espaço para essa capacitação. Doutora Vanessa, a Mariana, que o 9 de julho, está sempre dispostos a capacitar. Eu acho muito importante a gente ter esta visão de, entre aspas, dar uma boa comunicação de uma má notícia, de realmente a família sair daqui se sentindo bem acolhida. E daqui 10, 20 anos, não, eu estava no 9 de julho e eu lembro hoje, eu tenho um luto, uma saudade, e não um trauma. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Priscila, sempre muito maravilhoso de escutar, a gente sempre aprende muito, né? Eu falo que os enfermeiros daqui do hospital, os médicos, assistente social, têm que assistir sua aula, né? A gente sempre engrandece, né? Acrescenta demais no nosso dia a dia. Muito obrigada. Eu tenho uma aulinha aqui rapidinho, será que eles conseguem colocar aqui para mim? Uns 4 slides só para terminar aqui e fechar. Sabe por aí, Bom, então só para falar, né, da nossa CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos aqui do Hospital 9 de Julho, né? Eu faço essa coordenação aí há 11 anos, né? E eu conto com a grata presença hoje da enfermeira Mariana, que veio só somar no meu time, e é aquele trabalho de formiguinha, né? Então, a gente está todo dia aqui no hospital falando e conscientizando os médicos e a enfermagem sobre a importância de preencher o protocolo de morte encefálica, de fazer o diagnóstico, de estar acionando a nossa comissão, que está 24 horas disponível, quando a enfermeira Mariana não está, eu estou, o meu telefone está em todo Fique Atento de UTI, e eu quero que me liguem nas dificuldades mesmo, para a gente poder dar o suporte, e todo mundo que me conhece aqui no hospital sabe que eu fico com o telefone ligado, e eu gosto sempre de falar dessa disponibilidade, e da importância de saber diferenciar a abertura do protocolo e a doação, são coisas totalmente diferentes. Então, não necessariamente que exista uma doação, que a família tenha necessidade de fazer essa doação, mas
O protocolo de morte encefálica tem que ser aberto sempre, e eu com a Mariana, a gente faz esse trabalho de formiguinha, de ir na UTI, fazer essa conscientização do médico e sanar as dificuldades. Né, lembrando, né, dos órgãos que podem ser doados, a importância de, às vezes, estar doando tecido, o quanto a ortopedia precisa do uso de tendão, de pele, às vezes num grande queimado, a importância disso. Pode passar, Mari. E esse mês, como a gente falou, né, todo ano a gente está aqui presente para fazer esse lanche clínico, né, obrigada à doutora Marisa, a todos os componentes aí do Centro de Estudos, mais uma vez pelo convite, né, e também a Priscila, que pôde comparecer hoje aqui para dar essa aula de conscientização. E também para falar a respeito dessa comunicação de má notícias, que eu acho que é super importante a gente falar dessa postura, de como começar uma conversa, de quem estar presente na sala, em que sala que a gente pode usar aqui do hospital, é muito importante. Tá bom? E obrigada a todos. E o nosso troféu, é verdade. A gente foi, eu e a Mariana fomos num evento, né, num encontro da Sidotes que teve recentemente, e a gente ganhou esse prêmio aí por sempre estar presente junto com a OP Santa Casa, colaborando. Fala um pouquinho, Mari. É importante falar. Bom, essa foi uma homenagem, né, da nossa comissão, em agradecimento mesmo, né, à nossa Sidote para colaborar aí no processo de doação e transplante, né, e a gente também ficou muito grato, né, acho que a equipe também fica feliz com esse reconhecimento, né, e o auxílio, né, que a gente dá para as famílias, né, tanto para a família que está recebendo o órgão, tanto para que está doando, que acho que o importante, como a Priscila falou, é tirar esse trauma e sim trazer essa alegria, né, para o familiar que está doando, está perdendo um ente querido, mas ele está doando, e às vezes fazendo aí, realizando um desejo desse familiar, desse ente querido que ele está perdendo, né, e colaborando aí com as vidas, né, mais de 50 mil pessoas hoje em fila de transplante, aguardando por um órgão ou tecido, tá bom? É isso, gente, muito obrigada pela presença de vocês, a gente vai abrir para perguntas, se alguém tiver. Se alguém tiver alguma pergunta, vi que tem uns elogios aqui. Dá para ver aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Belchior, tema extremamente relevante, muito bom. O Belchior também, obrigado, doutora Vanessa, pela parceria. Paula Miranda, parabéns pela apresentação. Priscila, acho que ela te conhece, né? A Maquico, excelente apresentação. Doutora Maria Júlia, muito bom. Então, assim, hoje só agradecimentos aí à equipe, tá? Muito obrigado por todos assistirem, muito obrigada. Tá? Alguém tiver alguma pergunta? Tá bom. Dá para ver as pessoas? Doutora Marisa quer fazer uma pergunta. Tá, pode fazer, doutora Marisa. O que eu queria perguntar é relacionado à sequência, não relacionado à solicitação e preparo da família, etc., mas na sequência, caso a família aceite e a doação vá acontecer, no caso do Hospital 9 de Julho, que é um hospital que os pacientes são particulares ou convênios, o custo desse procedimento, como que fica? O paciente é transferido para um hospital do governo, ou o paciente
faz os procedimentos no 9, o convênio cobre. Isso já está muito bem acordado aqui com o 9 de julho há muito tempo, tá? A partir que fecha o diagnóstico de morte encefálica, né? O honorário fica totalmente para o hospital até descer para o centro cirúrgico para fazer a doação dos órgãos, que é feito aqui mesmo, tá? Então, isso é uma situação já bem definida aqui e sem nenhum tipo de problema. Quer dizer, o convênio, então, encerra A partir do momento que é dada a alta no sistema da UTI, né, da UTI, o convênio para de arcar com os custos e o Hospital 9 de Julho fica responsável por isso, esperando a equipe de captação que utiliza o centro cirúrgico aqui do hospital para realizar a retirada dos órgãos. Tá, e em relação ao atestado de óbito, a hora do óbito é a hora da constatação da morte encefálica ou é a constatação quando termina o procedimento de doação? Não. O atestado é feito na UTI, quando termina todos os testes, o ultrassom mostra que não tem fluxo ou qualquer outro exame que seja necessário para fazer o diagnóstico final de morte encefálica. Quer dizer, o paciente, quando sai da UTI, já está com atestado de óbito? Sim. E aí, como que é encaminhado isso? Porque o atestado de óbito tem que ser registrado, tem que... Aí tem todo um... Pode falar, doutora, desculpa. Existe todo um checklist na nossa diretriz de transplante e doação que fica no sistema aqui do hospital, que consta o passo a passo que deve ser feito desde a enfermeira até o auxiliar administrativo, como que ele tem que dar alta, quais os papéis que a enfermeira precisa, que também esses papéis alguns documentos vão ficar com ela, porque a família não vai ter acesso, e outros vão descer com o paciente para o centro cirúrgico. Então, toda essa documentação, existe um checklist a ser ticado antes do paciente ser encaminhado para o centro cirúrgico, se tiver a doação, né? Se não, a enfermeira também... No caso de ter doação, porque às vezes o óbito já aconteceu e vai ficar mais um dia até resolver outras coisas, até ter a doação, quer dizer, para poder dar o encaminhamento, como que é isso feito. O encaminhamento que eu estou dizendo do atestado de óbito. Se você tem o atestado de óbito, com o horário, entrega para a família. Sim, a partir do momento que o óbito é constatado, a gente já pode preencher o atestado, né? Então, o último teste do protocolo de morte cefálica, legalmente, é o que fica como data e hora de óbito, e o atestado ele vai ser preenchido, mesmo que, por exemplo, ele vá no outro dia para o centro cirúrgico para fazer esse processo da doação. Ele já está preenchido, ele vai ficar lá na parte da internação, quando a doação terminar, a família vai retirar, e aí sim ele vai levar o atestado para a funerária, né, para acionar essa parte de funerária, para vir buscar o corpo, né, fazer preparo. Se for em casos de IML, no caso, a doação também ocorre primeiro, e depois a parte do IML segue, então o hospital ele vai preencher a guia do IML, né, da mesma forma que o atestado vai ficar na internação. Ao final do processo, a gente avisa a família, e a família vem, retira, se precisar fazer boletim de ocorrência, né, para o IML vir retirar o corpo e fazer os trâmites, mas sempre a doação acontece antes desse trâmite de IML, e o atestado também vai ser entregue após. Tá ok, obrigada. Imagina. Tem uma pergunta também da Paula aqui no chat. Gostaria de saber se seria importante o apoio da psicologia para os profissionais da CIDOT e de todos os profissionais envolvidos na comunicação de más notícias, tendo em vista que não somos preparados para isso na nossa formação. Com certeza, né? Acho que a equipe multiprofissional ela faz parte, né, de todo o processo, tanto para nós profissionais, né, quanto para a família que precisa ser acolhida aí nesse momento. Mas eu acho que
com certeza eles também vão nos auxiliar nessa parte de comunicação de más notícias. Eu acho que o nosso trabalho, né, com a equipe multiprofissional é o mais importante. Mais alguma pergunta? Pode ser encerrar, doutora Marisa? O Belchor está com a mão levantada, acho que ele quer fazer uma pergunta. Pacientes vítimas de trauma que precisam ser enviados ao serviço de verificação de óbito do antes, se ele for encaminhado para a IML, sim. Pacientes que não tenham conhecimento, né, da causa da morte, que vão para SVO, eles não doam, tá? Eles precisam ter uma causa de morte conhecida. Mais alguém? Então, tá bom. Vou encerrar, então, aqui o lanche clínico, agradecendo mais uma vez, Pri, sempre um prazer, viu? Obrigada a todos que puderam assistir, entrar, escutar. Boa semana para todos. Bom, então, em nome do Centro de Estudos, também a gente agradece muito a apresentação, muito importante, como sempre. E na próxima semana temos um novo lanche clínico. Bom final de semana para todo mundo, boa votação. Esse final de semana temos votação. E até a semana que vem. Obrigada.